13 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Bom dia a todos. Vamos inaugurar a nossa ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, deputada. Deputado Paulo Dantas, bom dia. Bom dia, demais colegas deputadas e deputadas. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, aos demais colegas deputados. Nós temos pessoas que vão ser diretamente impactadas pelos projetos de leis que nós vamos apreciar agora na ordem do dia, e por isso faço essa questão de ordem antes de iniciarmos, porque eu sei que existe um ato normativo da mesa fechando a galeria, mas nós existe um ato normativo da mesa em andamento, mas nós tínhamos, num período em que a pandemia tinha abrandado, como o período atual, em que a galeria estava liberada para 50% de sua utilização. Então, o apelo que faço, senhor presidente Paulo Dantas, demais deputados e deputadas, é que Vossa Excelência submeta ao plenário, sendo o plenário a instância máxima dessa casa, a possibilidade de abertura da galeria, tendo em vista a necessidade, o direito que as pessoas têm de adentrar essa casa, que é a casa do povo, é o poder legislativo, deputado Davi Davino. Então, eu peço a Vossa Excelência, mesmo sabendo da existência do ato normativo, que hoje fecha 100% da galeria, mas como o plenário é soberano e muitas questões foram resolvidas por este plenário, eu gostaria de apelar pela sensibilidade do presidente dessa sessão, para que isso fosse resolvido pelo plenário, fosse deliberado pelo plenário, permitindo o acesso pelo menos a 50% da galeria, como era em um período da pandemia parecido com o período atual, dos números do Covid, que a pandemia tinha arrefecido a sua força, o vírus arrefeceu sua força, e hoje muitos de nós vacinados, com máscara, claro, sempre respeitando as medidas sanitárias mais seguras. Eu compreendo o pleito da deputada Jó Pereira, mas entendo que questão de ordem tem que tratar dos projetos que constam na ordem do dia. Então, o pedido da deputada Jó fica indeferido. Deputada Jó Pereira, com a palavra. Senhor presidente, questão de ordem ainda. Vossa Excelência indefere a abertura da galeria, não colocando essa decisão para o plenário, que é soberano, sob o argumento de que questão de ordem versa sobre os projetos da ordem do dia. E a presença das pessoas no parlamento versa, inclusive, sobre todos os projetos, é o acompanhamento das pessoas. Então, eu gostaria que, mais uma vez, fosse analisado por Vossa Excelência essa possibilidade, nessa presidência compartilhada entre o deputado Paulo Dantas e o deputado Marcelo Vitor, para que a gente coloque essa decisão para o plenário, que é soberano, e Vossa Excelência, ao longo de sua história como presidente dessa casa, sempre respeita o plenário de forma democrática. Então, o meu apelo é que essa decisão não seja unilateral, não seja só do presidente, mas um apelo a Vossa Excelência, para que nós possamos abrir a galeria para a ocupação anterior, que já era uma concessão da mesa no ato anterior. Então, esse é o meu apelo, que Vossa Excelência não decida de forma isolada, mas que o plenário possa decidir. Eu acho que é democrático as pessoas participarem do encaminhamento da votação de projetos tão importantes. Mas também, senhor presidente, aproveite a oportunidade, já que vamos tratar dos vetos e já vamos usar o painel eletrônico, eu gostaria que todas as votações no dia de hoje elas fossem feitas, e aí é um pedido, é um requerimento também, não um requerimento, mas
é um instrumento de transparência, de clareza, todos esses são princípios constitucionais, que o painel eletrônico fosse utilizado em todas as votações dos projetos na ordem do dia, porque ele não vem sendo utilizado ao longo desse tempo, mas são votações importantes e eu já faço esse pedido a Vossa Excelência para usar o painel na votação dos projetos e das emendas. Muito obrigada. Por nada, deputada Jó. O ato da mesa está válido, é um ato colegiado. O que eu posso me comprometer com Vossa Excelência é de fazer uma reunião da mesa para que a mesa decida se irá revogar o ato ou não. E nas divergências de entendimentos, e eu tenho divergência com a senhora nesse entendimento, nós vamos usar o regimento interno. O regimento interno está aqui para dirimir qualquer tipo de dificuldade, se a gente encontrar nos seus artigos do regimento as determinações, esse é o compromisso que eu vou seguir, que é cumprir o regimento. Sobre a votação de Vossa Excelência, os projetos são de lei ordinárias. Projetos de lei ordinária, a votação é simbólica, mas não tem problema. Depois das votações simbólicas, é só solicitar, requerer, que o presidente tenha a obrigação de registrar os votos. Está claro? Então, por exemplo, o deputado Bebeto votou a favor. Existe o voto do deputado Bebeto. Deputado Davi Davino votou contra. Existe o voto do deputado Davi Davino. Esse é o encaminhamento que o regimento dá. Deputada Jó, Vossa Excelência com a palavra. Vossa Excelência é o presidente da sessão, né, e a gente precisa respeitar a sua decisão, mas eu só gostaria de registrar que durante toda a sua trajetória sempre houve, e Vossa Excelência sempre fez questão de dizer que as decisões nessa casa eram democráticas. Isso. Tudo era dividido com o plenário e eu registro aqui o meu lamento. E com relação à utilização do painel eletrônico, vários dos meus colegas, ao longo de todos esses anos, sempre pediram em projetos de lei ordinário, o deputado Cabo Bebeto sempre fez esses questionamentos e sempre foi concedido por Vossa Excelência quando requisitado o uso do painel. Não. Me causa estranheza, sim. Aí Vossa Excelência está faltando com a verdade. Me causa estranheza, Lhe sim, desafio a dizer o dia. por várias vezes, pode consultar Não, os anais desafio a dessa senhora, casa. a senhora pode mostrar o dia. Pode consultar os anais dessa casa e me causa mais uma vez estranheza a decisão de Vossa Excelência não querer utilizar um instrumento tão importante para a transparência dessa casa. Volto a dizer, não há necessidade de legislação obrigando. A Constituição já nos traz o princípio da legalidade, da publicidade, da transparência, da economicidade, ainda mais no Parlamento. O Parlamento, que é a casa do povo, sendo o painel eletrônico, um dos instrumentos que foi aqui implantado pelo pai do deputado Paulo Dantas, o então deputado Luiz Dantas, e a partir daquela oportunidade, nós sempre usávamos o painel eletrônico em todas as votações. Mas mudamos essa prática e, infelizmente, hoje ele só é utilizado nos casos de veto ou a requerimento de deputados, como já aconteceu. Mas no dia de hoje, Vossa Excelência, mais uma vez, lamento essa mudança de trajetória, sob o meu ponto de vista, a mudança de percepção, porque sempre respeitei, durante essa história, o líder democrático que Vossa Excelência sempre foi. Muito obrigada. Talvez a senhora respeite o líder democrático que eu sou, quando atendo os interesses da senhora. Quando não atendo, aí a senhora não respeita. De jeito nenhum. Eu tenho um compromisso de cumprir. Sempre. Eu tenho um compromisso e vou manter, de cumprir o regimento interno. Qualquer questão de ordem, seja de Vossa Excelência, da situação da oposição, que tem embasamento técnico, não tem o que discutir. Agora, a decisão é política. A decisão política vai ser tomada na casta política. Há um ato da mesa publicado, em virtude da pandemia, assinado pela mesa diretora, para atender a solicitação de Vossa Excelência, que a Vossa Excelência já fez a solicitação a mim, inclusive no gabinete. Eu vou convocar uma reunião com os parlamentares para discutir isso e outras coisas, inclusive se vamos manter máscara no plenário e etc. Isso vai ser discutido no âmbito do colegiado da mesa diretora. O que não me cabe é ultrapassar, desobedecer um ato da mesa diretora, porque tem uma votação de projeto A ou B. Todos os projetos são idênticos, a meu ver, do valor, independente se trata de servidor ou se trata de matéria proibitiva ou matéria permissiva. Isso aqui é lei ordinária, como qualquer outra. Esse é o meu entendimento. Eu é que peço desculpa à senhora por não lhe atender.
De jeito nenhum, Eu senhor que presidente. peço desculpa à senhora por não lhe atender, me perdoe, tá certo? Mas em eu outro determinado... gostaria de fazer um adendo, Espero que ter eu não outras- respeito o líder democrático que Vossa Excelência é só quando atende os meus interesses. Muitas vezes não foram espero- atendidos aos meus posicionamentos nessa casa e eu sempre o respeitei. Tá certo. Se Vossa Excelência quiser que eu cite todas as vezes, eu vou citar. Tá bom. Eu espero um Agora, dia... eu não estou falando só da galeria, mas do painel eletrônico que Não, está não, aqui. é a lei- Então, o regimento muitos é colegas claro. meus já pediram Não. a utilização do painel eletrônico em projetos de leis ordinárias e foi concedido. Não, o regimento é claro. Vossa Excelência o modo hoje de votação não é está simbólico. querendo abrir o painel eletrônico, não há prejuízo. Não há não é isso, prejuízo não. para a casa, não há prejuízo. Não é isso, não. O único prejuízo quem tem é a democracia. Negativo, E não fica deputada. claro a Negativo. votação de todos os parlamentares. O tanto nos discurso de projetos Vossa quanto nas Excelência emendas. não tem fundamento. Mas Vossa Excelência é o presidente, Vossa Excelência manda na sessão e eu, como deputada, vou seguir o regimento nas decisões de Vossa Excelência que eu não concordar. Muito obrigada. Obrigado. Não mandem absolutamente nada, quem manda é o regimento interno. O regimento é claro ao dizer que as votações são simbólicas. A pauta é extensa. Nós não podemos parar para votar no painel eletrônico toda a matéria com as suas emendas. Nós passaremos 5 horas para votar essas matérias. Não tem sentido. Repito, o mesmo regimento que diz que a votação simbólica dá direito do parlamentar a registrar o seu voto, inclusive com justificativa. Então, por favor, dizer a mim que eu estou sendo antitransparente, com a regra clara que está no texto, me perdoe, deputada, mas é um posicionamento político que eu vou respeitar. E repito, me perdoe por não atendê-la. Espero em outros embates que nós tenhamos, eu atender a senhora e a senhora ficar satisfeita. Em virtude disso, teremos votação simbólica. Deputada Jó Pereira, se a senhora quer discutir a matéria, nem votação vai ter hoje. A senhora deseja discutir? A votação já passa para outro dia. Discussão do deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, a ironia nunca nos ajuda em nenhum. Eu não estou com ironia, eu não ambiente. mexo com isso, deputado. Né? Eu sou uma pessoa séria. Eu busco sempre o equilíbrio, eu busco sempre tratar de forma democrática e dialogando eu com não as mexo com pessoas. isso. Sempre nesta casa, quando há o interesse do plenário, inclusive, de votação e de liberação das discussões, Vossa Excelência sempre orienta de falarmos no encaminhamento das votações. Não, mas aqui é um acordo. Só vai ser votado então, se tiver como acordo. Vossa Excelência propôs, perguntou, a mim foi perguntado se eu gostaria de discutir a matéria. Sim. Eu posso fazer as colocações que vou fazer na minha orientação de voto. Muito obrigada. Deputada Jó. Senhor presidente, agora vão iniciar, a votação dos projetos encaminhados pelo governo vai iniciar, e com relação aos servidores públicos, e como disse a Vossa Excelência, embora tenha concordado com o requerimento de dispensa de discussão, eu gostaria de deixar registrado aqui nesse plenário o que já disse na Comissão de Constituição e Justiça, como encaminhamento de todos os meus votos. Votei favorável, nós não apreciamos e não votamos o requerimento de urgência, mas os projetos relativos ao servidor público correm nessa casa num ritmo, deputado Cabo Bebeto, mais acelerado do que se tivéssemos aprovado o requerimento de urgência, pela exiguidade do tempo, né? O governo tem apenas mais 15 dias para implantar todas as reorganizações de carreira, os reajustes de valorização do servidor, mas eu gostaria de aqui deixar claro, pontuar, que faço isso em atenção ao servidor público do Estado de Alagoas. A urgência é desses servidores, que há muito tempo precisam e merecem atitudes como essa. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência, que foi e bateu as portas do governo tentando a readequação da carreira da perícia oficial, né? E juntos eu também defendendo, Vossa Excelência também, o Sistema Único de Assistência Social. Então, há muito servidor público do Estado de Alagoas precisa de atitudes como essa, de reorganização de carreira,
de reestruturação, de valorização salarial, e aí eu gostaria de dizer que muitos servidores em Alagoas recebem abaixo do mínimo, muitos servidores, deputado Cabo Bebeto, recebem menos que o salário mínimo, e esses servidores precisam ser olhados de forma especial e de forma prioritária, porque receber abaixo do salário mínimo significa que todos os meses eles recebem um complemento salarial para que atinja o princípio constitucional de não receber menos que o salário mínimo. Mas todas as vezes que o Estado dá reajuste, todos os adicionais, eles são calculados com base na sua remuneração. Ou seja, esses servidores nunca são alcançados pelos reajustes. Então, fica aqui o meu lamento, mais uma vez, acho que essa é a sessão das lamentações, o meu lamento de que o governo manda tarde, de que o governo, além de mandar tarde, manda sem as informações necessárias, senhor presidente, sem os dados necessários para que a gente possa analisar o impacto de tudo isso, somado, inclusive, ao impacto da contratação dos novos servidores concursados. Então, é importante que essa casa, antes de analisar, tivesse esses dados. Nós fizemos o requerimento na Comissão de Constituição e Justiça e direcionamos esse requerimento para o relator das matérias, de todas as matérias, o deputado Paulo Dantas, mas a decisão foi de que todos os relatórios saíssem antes das informações. Mas, mesmo assim, em homenagem ao servidor público de Alagoas, que não pode de forma alguma ser prejudicado, nós estamos aqui, eu, como muitos deputados e deputadas, imbuídos do propósito de aprovar no tempo correto para que esses servidores tenham implantado em seus salários, em suas carreiras, não só os salários, mas em suas carreiras, as alterações propostas pelo governo. Então, dizer também que, quando eu digo que o governo manda tarde, é porque esta casa, desde 2015, senhor presidente, vem colaborando com o governo na conquista do equilíbrio fiscal, e todas essas reformas e todos esses reajustes, deputada Ângela, poderiam ter vindo no tempo correto. O servidor não precisa só hoje, ele sempre precisou, sempre buscou conversar e dialogar com o executivo, e hoje a gente recebe para aprovar, e aí colocando mais uma vez nas mãos desse parlamento a possibilidade de não implantar o reajuste e as readequações. Isso não é justo com o parlamento, isso não é justo com o servidor. Então, o equilíbrio fiscal, que desde 2015 essa casa contribui, ele foi alcançado e se fala dele desde 2016, 2017, e o servidor poderia ter sido beneficiado desde aquela oportunidade. Mas o momento é esse que nós estamos vivendo, projetos que chegam no ano eleitoral, com benefícios para o servidor e também para o processo que se avizinha. Meu lamento por conta disso, porque valorização, reestruturação e reorganização de carreira não é favor, é direito do servidor. Então, ficam aqui as minhas considerações e, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, para não falar projeto por projeto, pedir aos meus pares que aprovem as emendas propostas, no caso do Sindiprev, do projeto de lei 841 e o 847, deputado Ricardo Nezinho. É importante dizer que os servidores custearam, e isso foi uma fala dos seus representantes na Comissão de Constituição e Justiça, eles custearam um estudo de como poderia ser o plano de cargos e carreiras solicitado, deputada Fátima Canuto, pela categoria. Custearam, entregaram ao governo e não receberam retorno de diálogo nem de discussão. A atitude seguinte foi o envio dos projetos de lei para esta casa. Então, esta casa precisa ser o canal de elo, de ligação, a ponte entre esses servidores e o governo do Estado. Então, aqui fica
o encaminhamento para aprovação das emendas, pedindo o apoiamento de todos os meus pares. Muito obrigada. Aproveitando o momento também para falar sobre essas matérias, eu fui servidor durante 4 anos nesse governo. E também fui funcionário público na época da gestão do Ronaldo Lessa, do Antônio Vilela, mas, sem sombra de dúvida, Renan Filho é o pior gestor para o funcionário público, eu não tenho dúvida disso. 7 anos maltratando e muito os funcionários públicos, e a gente se depara agora, depois de 7 anos de muito maltrato, nas pressas, o pacote de bondade, né, do PCC, que eu chamo de picaretagem nas coxas e nas carreiras. Isso é um retalho, esse PCC que o Renan Filho apresenta, como é de praxe, mas uma falsidade, um marketing em cima da vida das pessoas. Mas, infelizmente, os representantes destas mesmas categorias, poucos foram esses que vieram até aqui para que a gente apresentasse emenda ou defendesse algumas emendas que foram apresentadas. Mas a gente não pode, deputada Jó, ser o responsável por mais um ano de castigo. Infelizmente, a gente sabe que no fritar dos ovos traz mais para benefício do que malefício. Traz sim. Tardio, mas traz sim. E a gente vai ser obrigado a não discutir como a gente queria, não tratar como queria, não chamar cada categoria para discutir a matéria, mas de aprovar para que a gente não perca esse prazo e o servidor passe mais um ano e feche 8 anos de Renan Filho, de muita mentira, de muito maltrato com o servidor. Então, para que pelo menos esse finalzinho de mandato dele, para que no chau dele, o servidor pelo menos recupere alguns prejuízos que tiveram durante esses 7 anos. Agora vamos para o item 31, então. É o projeto 341. Perdão, desculpe. 847. Eu li a... Estou ficando cego. Estou chegando bem. Projeto de Lei 847/2022 dispõe sobre a estruturação das carreiras dos profissionais de nível superior, médio e elementar da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, o CISAL. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. O projeto tem emendas. Emenda aditiva ao projeto de lei apresentado pela deputada Jó Pereira. Acresce, onde couber no projeto, disposto nesta lei, aplica-se aos aposentados e pensionistas. Este é o pleito da deputada Jó. E fica acrescido também o anexo 4º do projeto de lei ao projeto de lei 847, com a seguinte redação: superior, assessor de administração, engenheiro, pesquisador de informações sociais, técnico de planejamento, técnico de recursos humanos, técnico de educação, técnico de desenvolvimento social, médio, agente administrativo, assistente de administração, assistente técnico administrativo, auxiliar administrativo, inspetor de saneamento, educador social, oficial de apoio técnico, supervisor de segurança do trabalho, técnico de edificações, técnico de arquivo, recreador, elementar, agente de portaria, artífice especializado, atendente de enfermagem, auxiliar de serviços, diversos, cozinheiro, lavador, passador, pintor. Essa é a proposta da deputada Jó Pereira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda da deputada Jó. Senhor presidente, eu gostaria de nominar os votos contrários, por favor. Agora, verificação de votação nominal. Deputado Ivan Beltrão. Deputado Ivan Beltrão, contra. Contra. Deputado Cabebeto. Deputado Gilvan Barros Filho. Deputado Davi Contra. Maia. Favor. Deputado Ricardo Nezinho. Deputada Ângela Garrote. Contra. Deputado Inácio Loyola. Contra. Deputada Flávia Cavalcante.
Contra. Deputado Silvio Camelo. Contra. Deputada Fátima Canuto. Por aqui, ó. Ah, está seguindo a ordem dali, é? Deputado Davi Maia. Deputada Fátima votou como? Eu não Votou. anotei, não. Deputada Votou Fátima contra. Canuto. Contra. Deputado Davi. Contra. Deputado Dudu Ronaldo. Deputado Paulo Dantas. Contra. Deputada Jó Pereira. Por favor, né, minha gente? Deputado Tarcísio Freire. Contra. Deputado Marco Barbosa. Deputado Chico Tenório. Vota Dep- como? Contra. Deputado Jairzinho. Contra. Deputado Bruno. Contra. Deputado Léo Loureiro. Contra. 17 votos contrários, deputada. Prosseguir. É rejeitada a emenda da deputada Jó Pereira. Temos mais uma emenda, esse projeto de lei modificativa, apresentada pela deputada Jó Pereira. São vários artigos. Essa emenda foi publicada no Diário Oficial? A emenda foi publicada no Diário Oficial, então eu vou preservar a não lê-la. Tá? São 4 laudas. Pois não, deputada. A emenda não foi publicada, Foi? Foi publicada no Diário Oficial? mas foi entregue na comissão antes do parecer. Foi publicado no Diário Oficial? Foi? Foi Senhor publicado. presidente, a atribuição de... foi publicada Foi no Diário publicado, é uma Oficial. afirmação. Ok, então Vossa Excelência não vai fazer a leitura porque não foi publicada. A anterior não foi publicada? Foi também. Mas como era pequena, eu li. Mas essa aqui é grande. Mas se a senhora Tudo quiser, eu bem. leio. Não, sem problema, senhor presidente. Só para esclarecer o que foi e o que não foi publicado. Foi a informação que todas foram publicadas. Obrigada. Tá bom. Então, estamos votando a emenda modificativa número 1, como eu disse, publicada no Diário Oficial, ao projeto de lei 847 de 2022. Em votação, a emenda da deputada Jó Pereira. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, só para esclarecer que as emendas propostas praticamente não alteram o impacto financeiro da reestruturação do plano de cargos e carreiras. Inclusive, tem emendas, tem dispositivos que foram modificados que permite o servidor fazer a progressão, porque um dos requisitos da progressão é a realização de curso técnico ofertado pelo Estado. Caso o Estado não os oferte, o servidor fica impossibilitado de progredir. Essa é apenas uma das emendas das tantas que estão um dos dispositivos alterados que estão nessa emenda. Então, eu peço mais uma vez o apelo à sensibilidade da Casa, dos pares, que ouviram dos próprios servidores que estavam na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a fala da necessidade dessas alterações. Então, eu queria fazer aqui esse apelo à Casa para que na votação dessa emenda ela fosse aprovada em homenagem, como venho fazendo e como a maioria vem fazendo, ao servidor público do Estado de Alagoas e à mesa de negociação que faltou o diálogo construtivo, mas que foi posto, os servidores arcaram com os custos de um estudo de impacto, de adequação, e sequer foram chamados para retomar o diálogo, e quando receberam foi a notificação de como o governo gostaria de encaminhar os projetos. Então, peço a sensibilidade dos meus pares nesse sentido, mas caso não haja, é importante dizer que a prejudicada não é a deputada Jó Pereira, e sim os servidores do Estado de Alagoas, nesse caso, servidores da saúde, que enfrentaram e que estiveram na linha de frente da pandemia da Covid-19. Isso é muito importante dizer. Essas emendas, elas alcançam os servidores que estiveram na linha de frente da Covid-19, dos quais deputada Fátima Canuto, deputada Flávia Cavalcante, deputada Ângela Garrote, são 70% mulheres. Então, é importante prestigiá-los no sentido de adequar o projeto encaminhado pelo governo do Estado. Muito obrigada. Essa emenda, Vossa Excelência, quer nominal também? Também. O deputado Ivan, coletar os votos, verificação dos votos. Por aqui é melhor, Ivan. Ó, por aqui, Deputado Ivan Beltrão, contra. Contra. Deputado Francisco Tenório.
Deputado Paulo Dantas. Contra. Deputado Marco Barbosa. Deputado Bruno Toledo. Deputada Ângela Garrote. Deputado Cabo Bebeto. Deputado Davi Davino. Deputado Davi Maia. Dudu Ronalça. Deputada Fátima Canuto. Deputada Flávia Cavalcante. Deputado Gilvan Barros. Deputado Inácio Loyola. Deputado Jairzinho Lira. Deputado João Pereira. Pereira. É a favor. Deputado Léo Loureiro. Deputada Jó, precisa perguntar o voto dela, não. É dela a emenda. Deputado Léo Loureiro. Deputado Ricardo Nezinho. Deputado Silvio Camelo. Deputado Tarcísio Freire. 15 votos, deputada. Contrário ao emenda de Vossa Excelência. Faltou o voto da deputada Ângela, que agora que chega no plenário. A deputada Ângela tem direito de se manifestar, caso queira. A matéria já está vencida. Conta, 16 agora. Emenda modificativa número 2. Vamos apreciar ela. Também é longa. Eu vou me abster de fazer a leitura. Essa é do deputado Galba Novaes. É isso? Está certo? Em votação, emenda modificativa número 02, deputado Galba Novaes. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Reprovada a matéria. Dessa vez o deputado Davi votou contra a emenda. Não, Davi Maia. Superamos esse. Temos mais emendas, não? Senhor presidente, eu não entendi a votação da emenda do deputado Galba. Foi rejeitada a emenda do deputado Galba. Aí eu disse, inclusive, com o voto do deputado Davi Maia. Ele votou contra a emenda. Mas Vossa Excelência quer que faça a verificação nominal? Não, senhor presidente. Só que quem votou a favor... Votou a favor a senhora e o deputado Bebeto. Obrigada. Vamos para qual? Item 32. Projeto de lei número 841/2022 dispõe sobre a reestruturação das carreiras de técnico superior de saúde, assistente de serviço de saúde, auxiliar de serviço de saúde, nos regimes de trabalho normal, urgência e emergência do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas, estrutura as carreiras de técnico superior de apoio à saúde, assistente de serviço de apoio à saúde e auxiliar de serviço de apoio à saúde e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esse projeto tem emendas. Emenda aditiva número 1, deputada Jó Pereira. O disposto nesta lei aplica-se aos aposentados e pensionistas da área de saúde no que couber. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Deputada Jó, verificação. Acho desnecessário, senhor presidente, porque estamos votando em bloco, né? O bloco do contra e o bloco do a favor. Então, Ok. já foi definido quem é contra e quem é a favor de toda e qualquer emenda. Muito obrigada. Emenda aditiva número 2, deputado Silvio Camelo apresentou a emenda. Fica adicionado ao texto do artigo 29 do projeto de lei 841/22, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras de técnico superior de saúde, garantido aos integrantes da carreira dos profissionais de apoio à saúde, instituída pela lei número 6.964, 30 de julho de 2008, que ingressam com pedido de progressão vertical por meio de mudança de nível, antes da vigência desta lei, desde que preenchidos os requisitos legais, o seu enquadramento no nível requerido com efeitos financeiros a partir da data da formalização dos respectivos processos administrativos ou a partir da data da apresentação da qualificação exigida. Essa é a proposta do deputado Silvio Camelo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda do deputado Silvio Camelo. Isso é qual? Temos outra emenda? Emenda modificativa número 1, ao projeto de lei 841/2022, deputada Jó Pereira, também é uma emenda longa.
Vou me abster de fazer a leitura. Em votação, a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 841/2022. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda da deputada Jó Pereira. Isso aqui é o quê? É a mesma emenda? E aqui? Pois não? Senhor presidente, lembrando mais uma vez que estamos tratando de um projeto de lei da categoria da saúde. Aqueles que enfrentaram a pandemia, aqueles que não tiveram a oportunidade de dialogar com o governo depois do estudo colocado, aqueles que 70% são mulheres. Então, mais uma vez, o reforço que eu fiz no projeto anterior, eu faço nesse. Apelar para a sensibilidade dos meus pares, no sentido de alcançar, são mudanças que não alteram a concepção, mas garantem a progressão, garantem direitos que já estão colocados, mas que a redação posta deixa mais claro, mais transparente, deixa uma interpretação mais isenta. Então, mais uma vez, eu queria apelar para os meus pares, no sentido de que nós precisamos apoiar as emendas sugeridas pela categoria. Muito obrigada. Pois nada, deputada Jó. Em votação, emenda modificativa número 02, deputada Jó Pereira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda da deputada Jó Pereira. Podemos seguir, deputada? Emenda modificativa número 3, apresentada pelo deputado Galba Novaes. São 10 laudas a emenda do deputado Galba Novaes, vou me abster da leitura também, uma vez que foi publicada, tá? Então, em votação, a emenda modificativa do deputado Galba Novaes. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda modificativa do deputado Galba Novaes. Senhor presidente, justificar a minha concordância com essa forma rápida, urgente, assodada que nós estamos fazendo essas votações de projetos importantes, sim, mas justificar que faço isso em atenção e em respeito ao servidor público do Estado de Alagoas. Ao contrário do deputado Silvio, eu não acho que o parlamento cumpre a sua função só balançando a cabeça. Nós precisamos cumprir a nossa função, discutindo, conversando, propondo, dialogando, ouvindo, uma escuta qualificada com as pessoas. Essa é a função do parlamento. E não o governo do Estado fazer todas as conversas e o diálogo que ele achar que deve fazer e encaminhar os projetos para essa casa. Mas, infelizmente, nós fomos emparedados pelo prazo eleitoral, muito obrigada, deputado Davi Maia, mas pelo prazo de operacionalidade dos projetos de leis que estão sendo aprovados aqui. Para isso fazer e chegar na vida do servidor, nós temos que aprovar dessa maneira. E quem nos emparedou, infelizmente, foi o governo do Estado, que mandou tarde, muito tarde, para que essa casa pudesse cumprir com presteza também, mas com cuidados, com análises adequadas, o seu papel de parlamento. Então, fica aqui o meu voto a favor dessa condução, mas em prestígio e em homenagem ao servidor público do Estado de Alagoas. Só para complementar, senhor presidente, o que falou a deputada Jó Pereira, nós passamos aqui, eu pelo menos 4 anos, vai fazer agora, no final desse ano, mas muita gente passou 7 anos dessas 2 legislaturas do governo Renan Calheiros e ninguém viu essa velocidade, essa preocupação com o servidor público. Ninguém nunca viu. Eu sou testemunha aqui, por exemplo, eu vi quantas vezes o governador prometeu isso ao deputado Francisco Tenório e nunca cumpriu com os auditores, não cumpriu com a Polícia Civil, como disse o deputado Capebete, não cumpriu com a Polícia Militar, não cumpriu com o Corpo de Bombeiro, mas agora é ano eleitoral. E o interessante, senhores, é que nós estamos vivendo agora um momento em que todo mundo vai no palácio e recebe tudo, todo mundo tira foto. O maior exemplo disso é o que aconteceu com a reunião da FETAG.
A reunião da FETAG no Palácio, ela foi ridícula. O governador pisou a agricultura familiar. Aí agora recebe os agricultores familiares no Palácio e anuncia as bondades e todo o poder que o governo do Estado pode transformar a vida dessas pessoas. O governador Renan Calheiros é isso. Resumindo, um pelo outro, a gente faz essa conta aí no trato com o funcionário público de Alagoas. Os 15% também prometido aos militares também não estão aqui pautados. E mais uma questão, o militar de Alagoas não é prestigiado pelo governo do Estado. Havendo oradores inscritos em explicações pessoais, encerro a presente sessão e convoco os senhores deputados para a sessão extraordinária logo após o término dessa. Declaro encerrada a sessão. A escravidão não acabou, a exploração ainda não cessou. A escravidão não acabou, a exploração ainda não cessou. Subjugados, encarcerados, toda uma vida forçada ao trabalho, sua liberdade se perdeu. A chicotada na pele doeu. As mordaças abafaram o sentimento de quem viveu aquele momento. Foi um passado todo errado, hoje o presente desestruturado.